Mulher! Agora sim, mulher! Tá me escutando? Estou, amigo. Oi. Agora eu tô te escutando. Eu ia falar assim, cara, não tô te escutando, mas tô agora. Tudo Eu tinha bem? esquecido de tudo. E você, está bem? Bem, demorei 2 séculos pra achar Tiago aqui na Bíblia, mas é muito Alguns livros, pequenininho. alguns livros desaparecem às vezes. Eles Eu fiquei vêm, eles, 5 minutos tentando achar Tiago. às vezes eles vêm, deixam uma mensagem e aí eles somem por um determinado período. Porque na minha Bíblia ela é literalmente uma página. É uma página, praticamente. Aí eu não achava. Eu falei assim, cara, sumiu. Sumiu. Eu tenho dificuldade em achar alguns do Velho Testamento, tipo Oséias, Ageu. Eu fico, gente, onde é que Vou tá? mais pra frente. Fico no Existe, eu sei que finalzinho. existe. Exatamente. Mas então, menina, vamos lá na última live desse fluxo. Você quer orar pra gente começar? Vamos orar, vamos Vai. orar. Você pode orar pra começar. Eu oro pra fechar. Tá bom. Tá. Pai, que hoje nós consigamos levar para as pessoas Sim, a Senhor sua Jesus. palavra, que a gente consiga traduzir o seu coração dentro dessa live, Sim, que a Pai. nossa mensagem possa entrar no coração de alguém que esteja precisando ouvir sobre isso, e que a gente também seja ministrado fortemente Amém, sobre isso. Pai. Quando nós falamos sobre você, nós nos apaixonamos cada vez mais. Somos muito gratos por esse Sim, momento de Senhor. comunhão, por essa possibilidade de levar a sua palavra a outras pessoas. Amém, Nós Pai. chamamos muito, amém, Pai. Amém, Pai. A palavra de hoje, né? A palavra é um tópico de hoje, né? Que a gente Top! vai ao tópico, né? A palavra, porque a palavra fica muito formal. Fica. É, O tópico que a gente vai estar falando hoje, né? Como acho que fechando todas essas lives, e eu tenho falado toda vez, que é incrível como todas as lives elas estão meio que se conectando. Fica meio difícil eu falar alguma coisa que eu já não falei antes. Porque, tipo, tá tudo batendo muito. A gente estava conversando mais cedo sobre esse assunto e é muita coisa que a gente falou, que eu falei com o Thiago Yeshua esses dias, velho. E então hoje a gente tá falando de obediência, né? Obediência. Obediência, né? O que é mesmo obediência, né? Que é... Eu acho que eu vou jogar a bola para você de volta, né? Para você falar um pouco o que você entende, né, como obediência. O que é para você isso? Qual o poder disso? Quem você deve obedecer de certa forma, né? O poder disso. Então, gente, obediência é um assunto muito especial, né? Porque algumas vezes o pessoal olha com certo medo para a obediência, como algo muito formal mesmo. E nada mais é do que você entender o que Deus está querendo para você dentro desse período, sabe? É você olhar e ouvir, né? Na verdade, ouvir o que Ele está querendo e dar o seu passo de fé dentro do que Ele está querendo. Muitas vezes o medo que rola é que assim, a gente vê, a gente escuta o que Ele falou e aí a gente fica com medo, porque fala assim, não é possível que isso vai dar certo, não tem como isso daqui dar Sim, certo. Mas Deus, ele é tão bom, ele é tão perfeito, que quando ele te pede algo, seja em forma de um sacrifício, ou seja de um lugar para outro, seja qual mínima coisa, às vezes fecha uma página da internet, uma coisa simples. sim, Mas toda vez que você obedece dessa forma, que você escuta ele, você está dando um passo para o que ele tem para você dali para frente. Então, acho que a obediência ela anda muito com os passos de fé. sim. Eu falei com quem eu falei esses dias sobre. Eu falei alguma coisa de fé. Eu esqueci com quem eu falei de fé e eu falei a questão com o Thiago sobre depender. A gente tava falando que obedecer também é uma forma. Por que que é tão difícil de vez em quando a gente obedecer a Deus, né? Por que que é tão difícil a gente confiar, né? Abrir mão de coisas? É por causa que, para obedecer, muitas vezes a gente tem que abrir mão do controle, né? Com A certeza. gente tem que abrir mão da direção das coisas. Porque obedecer quer dizer que a gente está recebendo o direcionamento de outra pessoa, de outro lugar, que não é o nosso direcionamento, né? Então a gente fala assim, no inglês acho que tem uma música que virou meio que ditado, que traduz falando literalmente, tipo assim, Jesus assuma o volante, né? É uma música aí que meio que virou meme. Mas
acho que viver em obediência é você estar, tipo, entregando o controle da sua vida para Cristo, né? Que Salmo 128, né? 128 fala que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, né? Em outra versão fala aqui que obedece, né, os seus mandamentos, que obedece o que ele fala. E eu acho que é isso, né? Você falou assim, o que Deus tem pra gente muitas vezes, ele separa bênçãos, ele separa promessas até. Para a gente acessar essas, a gente tem que obedecer, porque acho que eu falei que foi, acho que eu falei com a Brenda ontem, não lembro, que existem certas coisas que foi com o Thiago, que eles precisam que a gente dê o nosso passo primeiro, né? Nosso passo de confiança, nosso passo de obediência a Deus, para que ele faça, né, o dele, né? O bispo fala, né, que alguma coisa no sentido que muitas vezes, ai, tá, me fugiu, depois eu volto. Então eu vou entregar de volta a você. Sabe quando fugiu? Eu não vou conseguir Sim. enrolar. Não, assim, o que você falou sobre a questão de entregar o controle, eu acho assim que quando a gente tem uma consciência de quem Deus é, sabe? De que Sim, ele é pai, de sim, que ele é bom, de que todos os pensamentos dele a nosso respeito são bons. sim, Então, com a consciência disso, é muito mais fácil que a gente obedeça. Isso não sim, quer dizer que a gente não vai sentir medo frente à situação, porque é algo natural nosso que a gente sim, sinta a insegurança de estar, às vezes, dando um passo para algo que a gente não conhece. Só que se Deus ele entregou aquele direcionamento, então é porque ele já está do lado de lá esperando a gente, sabe? sim. Então, Ah, quando o medo bater, é extremamente importante que a gente se lembre primeiramente quem Deus é. Porque quando a gente entende, lembra quem ele é, a gente passa a não ter medo de entregar tudo que ele está pedindo, passa a não ter medo de obedecer da forma que ele tá pedindo. E assim, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais fácil fica a questão do nosso dia a dia, aquelas coisas pequenas que normalmente a gente acabava deixando sim, passar, sabe? Tipo, sim, vou talvez assim, assistir tal coisa, ou enfim. Tudo vai ficando mais fácil porque você começa a ter uma consciência maior com o relacionamento com ele. sim. E com essa consciência você começa a receber uns direcionamentos mais claros e começa a obedecer com o coração muito mais aberto, porque isso é essencial, que o seu coração esteja aberto, porque não adianta assim a gente querer obedecer e ficar, e quem me conhece sabe, quem já acabou de entrar ali, ela sabe, que por muito tempo assim eu obedecia, mas eu ficava um pouco resmungona, sabe? Tipo, por que que isso está acontecendo? Mas por que que tem que ser assim? Jonas, por exemplo, é um exemplo claro na Bíblia, né? Uhum. De quem não queria aceitar o direcionamento que Deus deu. Mas a partir do momento que você olha primeiramente para quem Deus é, Ah, e coloca isso à sua frente, vai ficar muito mais simples de entender e de não ficar questionando o que está acontecendo, sabe? sim, Porque se está acontecendo nesse tempo, X coisa, talvez você realmente não veja sentido naquilo, mas lá na frente vai fazer muito sentido. sim. E é importante que você esteja com seu coração aberto, porque se você não estiver com seu coração aberto, você não vai ver isso acontecendo. Você vai perder todo o processo. E a chegada, cara, ela é linda, mas o processo, sabe, é ele que te molda, é ele que te prepara para tudo aquilo que você vai receber. Se você perder Uhum. tempo reclamando, mas por que eu tive que fazer isso? Você vai estar perdendo muita coisa. Então, assim, o coração de Deus, ele se alegra muito quando a gente obedece na certeza de quem ele é, de porque ele é bom. É isso, a gente não tem outro motivo. Eu estou Sim. obedecendo porque Deus é bom e eu sei que os planos dele para minha vida são bons. Então, se ele tá nisso daqui, se foi ele que me pediu isso daqui, é porque vai dar certo no final. Uhum. Sim. Eu acho que o que você disse resume bastante que obediência é você, de uma certa forma, entrar em frequência com Deus, né? Obediência é você alinhar o seu caminhar com o caminhar que Deus já planejou para você, né? Tem vezes que Deus planejou uma coisa perfeita para a gente, mas pela nossa ignorância, nossa cabeça dura, muitas vezes, a gente acaba falando, é o meu jeito, eu faço isso, e a gente deixa passar oportunidades, a gente deixa passar processos, conexões que a gente poderia, ou até a gente arrisca de talvez não começar quando que Deus quer que a gente comece alguma coisa para a gente chegar mais longe,
mas a gente também arrisca de perder totalmente uma bênção, porque uma porta pode fechar por causa da nossa falta de sincronia com ele. Uma coisa que eu vejo bastante hoje, eu vejo também na minha vida, né? Por muito tempo, quando eu me recusava a obedecer a Deus, eu usava muito o discurso de tem nada a ver. Ah, isso tem nada a ver. Ah, não, mas isso de. Não, não, mas isso é religiosidade. Em certa, Ok. ao extremo mesmo. Ah, mas isso daqui pode, isso aqui não me faz mal. É, aí mas se a gente falar, cara, qual é o nosso parâmetro que a gente está usando para medir esse tem nada a ver? É o nosso parâmetro? Estamos criando Deus em nossa imagem e semelhança? Ou Boa. estamos usando o parâmetro que Deus estabeleceu na palavra dele para falar assim, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Porque, cara, obedecer, de certa forma, é ligado diretamente a obedecer a quê? Obedecer direcionamento, obedecer tem a ver com lei, tem a ver com princípios, né? Obedecer, você tem que obedecer a algo, né? O que Deus estabeleceu? O que Deus estabeleceu é o que está na palavra dele, né? Na Bíblia. E, é, e você falando disso que Deus está te chamando para tomar um passo de fé, porque ele vai estar lá para te buscar, pegar depois, me vem vamos dizer, dois pensamentos. O primeiro é aquela que o povo costuma usar, falando que a criança está no raso, ele está tipo na fora da piscina e o pai está lá dentro, só assim, pode pular, pode confiar. Ele tem que obedecer a palavra do pai, se ele quer chegar aonde, se ele quer aprender a nadar, se ele quer Ele tem que pular na hora certa. ir pular na hora certa. Exato. Então, tipo assim, ele tem que confiar. Ele tem que, tipo assim, largar o medo dele para fazer isso. E também aí vem o exemplo diretamente da Bíblia. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, para ir até ele, né? Ele falou, vem até mim. E ele falou assim, que ele estava lá aguardando ele. E é Então, uma ordem, né? Ele e é fala uma um tom ordem. imperativo quando Sim, ele pede para Pedro vir. sim. É algo interessante que Jesus fala, e Pedro somente, porque muitas vezes a gente obedece, né? A gente decide obedecer, e no caminho a gente muitas vezes se ofusca com as dificuldades que Deus mandou a gente carregar a cruz, obedecer, mas em nenhum momento da Bíblia ele promete que vai ser fácil. Muita gente quer carregar a cruz e achar que vai ser um passeio no jardim todo colorido, vai ser a coisa mais fácil, e eles interpretam equivocadamente a questão de andar em glória. E fala assim, e quando acontece um problema, fala assim, ah, Deus me abandonou. Ah, Deus... Não, cara. Ah, eu fiz tudo que precisava e aí agora Sim. acontece X coisa, né? Uhum. É complicado, assim, porque as pessoas veem a obediência como uma obrigação, sabe? Às vezes, Sim. assim. E aí, pelo fato de ver como uma obrigação, é tipo, ok, eu vou obedecer aqui, e aí eu vou estar livre de tudo que pode me acontecer de mal. E não é assim, porque assim, quando você escolhe dar o passo de obedecer, seja sobre qualquer coisa, a primeira coisa que vai aparecer na sua frente são obstáculos para te fazer desistir daquilo que você está seguindo. Sim. Afinal, o que está depois desse passo de fé que você tem que dar com a obediência é o plano de Deus para você, para aquele período. Sim. Então, várias coisas vão aparecer para tentar te atrapalhar, para tentar ofuscar a sua visão, para que você não veja o que está lá na frente. Sim. E aí, às vezes, você já está um pouco assustado, assim, de não tô vendo o caminho. Aí aparece alguma coisa, umas fumaças, assim, que ofuscam, né? E aí você fica, nossa, mas acho que é melhor eu parar por aqui, porque senão vai ficar mais difícil. Mas toda vez que você ou desobedece, e eu não tô falando desobedece de tipo, eu não vou fazer. Não, mas quando você deixa de seguir, é uma desobediência também. Sim. E aí, quando isso acontece, quando você desobedece, no caso, tem uma consequência, como você Sim. falou, você acaba perdendo uma bênção que está ali na frente. E não é, e Deus ele vai te dar uma segunda chance. Ele vai colocar uma outra oportunidade para você de chegar naquele caminho. Só que talvez você tenha perdido algo que Sim. seria bem mais amplo para você por estar tendo que passar por essa Sim. segunda fase.
Sim. Porque muitas vezes a gente tenta humanizar Deus demais. A gente, para tentar entender, a gente acaba humanizando. E acho que tá mandando eu obedecer ela. Difícil, mano. Difícil. É, E, cara, quando a gente. E tentando fazer isso, a gente acha, cara, eu posso dizer o sim para Deus quando eu quiser, que vai estar disponível. Brother, não funciona desse jeito. Porque se fosse assim, é, a gente torna Deus um ser manipulável, saca? A gente torna um Deus que ele funciona no nosso tempo e não nós no dele, entendeu? As coisas acontecem no tempo dele, não no nosso. Ele sim é paciente, ele sim aguarda, ele sim nos dá outras oportunidades. Mas nada me promete que a oportunidade que ele está me dando aqui agora é tão grande quanto que eu poderia ter acessado se eu tivesse obedecido ele no primeiro lugar. Se eu Sim. poderia feito assim, o que ele teria me direcionado desde o começo. E então eu acho muito importante a gente estar alinhado com Deus nessas coisas e abrindo até, tipo assim, outro assunto, como que a gente sabe como obedecer a Deus? Como que a gente sabe o direcionamento de Deus? É, é somente quando. Porque uma coisa é verdade. Quando Deus te entrega alguma coisa, ela te traz paz. Mas ela te traz paz quando você está alinhado com Ele. Porque se você não está alinhado com a vontade dele, com as coisas dele, talvez não te traga paz, porque ele está indo, o que Deus está querendo te entregar vai totalmente contra o que você está vivendo atualmente. Talvez você esteja tão fora da vontade dele que fala assim, cara, eu renunciar a isso, é a vontade dele, então não tá me trazendo paz, então não é algo de Deus. Não necessariamente. E se você está seguindo somente o que te faz feliz por dentro, será que realmente você está seguindo Deus? Por causa que uma coisa que a gente tem que pensar, cara. O demônio, ele não é um bicho de 7 cabeças vermelho com um chifre e um rabo espetado, velho. Ele foi um Às anjo. vezes ele é a preguiça que você tem de levantar e fazer alguma coisa. Sim. E talvez, cara, é uma coisa linda que está aparecendo na sua frente, disfarçada. Por causa que muitas vezes algo que vem. É tipo aquela história do sapo e da água quente, que todo um cristão praticamente já escutou na vida que a água vai esquentando devagarzinho. A água não vem quente para te assustar para tu ir embora. Porque se vem algo forte na aula, tu corre por causa do pai. Tu corre para lá. Eu falei, não, isso aqui não. Mas se vem, tem nada a ver, e vai de pouco, vai aumentando, aumentando, quando você vê, você está no fundo do poço, você fala assim, cara, como que eu faço agora? Então a paz, igual o Léo disse, cara, a paz é a pessoa de Jesus. E como que a gente sabe quem é a pessoa de Jesus? Como que a gente sabe que não é algo que a gente está construindo na nossa cabeça? Como que a gente sabe que não estamos criando um Jesus totalmente nerfado, esse é um termo meio nerd, de suas habilidades, Principalmente. vamos dizer. É, ele é um Deus, um Jesus que é totalmente minimizado por nossos padrões, e a gente lê isso em 1 Tiago 22, que ele fala assim, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Cara, o que isso me diz? Que a gente sabe como que a gente tem que seguir quando a palavra vive dentro da gente. Porque como que a gente esquece de algo? Quando algo não faz parte de quem a gente é. Quando algo a gente não caminha sobre a verdade, aquilo é uma verdade para mim, eu só olho aqui nos domingos, eu recebo isso, mas a palavra tem que se tornar viva em nós. E para que ela se torne viva em nós, a gente tem que ler a palavra. Como que a gente sabe como que era Jesus se a gente não lê? Exato. E assim, praticamente tudo que a gente, assim, praticamente não, tudo que a gente precisa, cara, tá na Bíblia, sabe? Eu acho que não tem uma situação assim que eu passei que eu precisava de um direcionamento que a Bíblia não me deu o suporte necessário. Tudo realmente tá nela. Você tem várias, algumas variações
de como a história pode se encaixar na sua situação, mas o direcionamento está ali e ele não muda. É a mesma Bíblia que sempre foi. Não é algo que você vai ler hoje e que daqui 5 anos você vai olhar e vai falar: caraca, mas naquela época ela me deu um conselho diferente. Não, a palavra, ela, apesar de ter as suas variações, elas, se você tem um relacionamento com Deus, ela vai ser sempre certeira no que tem para te dizer. E, como você falou, ler a palavra. Cara, a partir do momento que você tem tanto esse costume, dentro de você, assim, de que você aceita e respeita, porque, assim, obediência tem muito a ver com respeito, cara. E eu respeito muito o que a Bíblia me diz. Eu respeito muito o que ela me diz sobre como eu devo ser, como eu devo caminhar, quando ela diz que nem tudo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E direto, assim, em determinadas situações, eu paro e eu penso exatamente isso. Será que isso me convém? Porque tá na minha frente, eu posso fazer, mas me convém fazer isso? Me convém agir dessa forma? Sabe? E assim, hoje, por exemplo, teve uma situação que eu olhei e eu falei: quando eu não deixo o meu antigo eu assumir, eu tô obedecendo a Deus. Eu tô negando a mim mesma para poder seguir e tentar ter o coração que ele diz que eu preciso ter dentro da palavra, sabe? Então, assim, são pequenas atitudes nossas que é a forma que a gente tem de obedecer, e a palavra, cara, ela é essencial para isso. Sim. A palavra é a base de tudo, né? O que você falou sobre tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Acho que a gente não tem que viver que é pecado ou não. Eu acho que deu uma travadinha. Voltou. Eu acho que a gente não tem que viver a nossa caminhada com Cristo baseado no que é pecado e o que não é. Então, assim, será que eu posso fazer isso? Será que é pecado fazer isso? Será que é pecado fazer isso? Cara, a gente tem que viver. Eu acho que isso é tipo assim, os passos de bebê na caminhada com Cristo, quando você está descobrindo as coisas. Um cristão maduro não vive mais assim. Um cristão maduro é assim, cara, será que eu vejo crescimento nisso? Será que eu posso crescer com isso? Será que eu posso edificar minha alma nisso? Será que eu edifico o meu espírito no que eu vou fazer? Beleza. Eu posso assistir um show e, cara, eu não posso estar pecando com isso. Mas como que eu estou aplicando meu tempo? Será que é a melhor forma de aplicar meu tempo? Não estou falando que a gente tem que estar vidrado na Bíblia o tempo todo. Assim, não é essa coisa a vida, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre botar no balança, entendeu? Quanto que eu estou alimentando meu corpo, quanto que eu estou alimentando minha alma, quanto que eu estou alimentando meu lazer e quanto que eu estou alimentando meu espírito. Então é um jogo de balanços e contrabalanços que a gente sempre tem que fazer e a gente vê a nossa prioridade, né? Aí vem a questão também do sacrifício, né? Do Isaac, que... Eu ia comentar sobre essa. Fala, aí depois eu elaboro. Não, pode continuar que eu complemento depois. Vem a questão disso, né, cara? Porque não é quem Deus é, em nenhum lugar da Bíblia a gente acha que Deus pede sacrifícios de crianças, né? Eu acho que, tipo assim, quando a gente começa a colocar outras coisas no altar do nosso coração, que não é Deus, quando a gente coloca outras coisas como o nosso tesouro, como as nossas prioridades, muitas vezes a gente pode distorcer quem Deus é, porque Deus perde poder, não literalmente, mas no nosso coração, pela nossa vida, a gente acha que a gente diminui ele. E também, cara, Deus é um pai zeloso, um pai, no forma positiva da palavra, tipo, em inglês se traduz ciumenta, não sei se é um pai ciumento, né? Mas não sei como que traduz certamente, mas ele... então é isso também aqui. No Brasil acho que tem uma conotação muito negativa, né, para ciumenta. Mas é porque, cara, Deus quer ver onde está seu coração, né? Ele quer, porque muitas vezes é melhor a gente obedecer e falar: Deus, beleza, Deus está pedindo isso, eu não sei porquê, mas eu vou falar assim, eu sou disposto a entregar. Então, Deus não queria o filho dele. Deus queria o coração dele. Era
exatamente o que eu ia falar. Tá, você pegou minha fala, mano. Desculpa. Mas era Vai brigar justamente com o Espírito Santo, vai brigar comigo. E é isso, cara. Porque eu acho que todas essas lives, elas se resumem bastante na questão de onde que estão nossos corações ultimamente, né? Onde que estão nossos corações ultimamente? Onde que estamos depositando nosso tempo? Estamos obedecendo o que Deus está querendo para nós como corpo junto e como indivíduos, né? Como membros do corpo para tempos como agora. É, eu acho que é um momento de a igreja, vou tomar cuidado com a forma que eu faço as coisas, a igreja tomar posicionamento de que Deus, como que Jesus Cristo se entregou para que ela seja, entendeu? Para que ela influencie e não seja influenciada. Isso eu acho muito importante pelo momento de agora, por causa que a gente, cara, a gente não tem que ser polarizado, tipo, no sentido que, cara, há anos atrás, a igreja em si, ela saiu da sociedade. Aí ela não, que não deixa, que tudo no mundo é pecado, Ela que se tudo no mundo é do fechou, capeta. né? Sim, ela se fechou. Ela se fechou dentro do seu templo de 4 paredes, de concreto, de alvenaria, e falou que lá fora era tudo pecado, tudo errado. Mas aí, de um tempo para cá, a gente foi para o outro lado e deixou totalmente as coisas de fora influenciar o nosso de dentro, entendeu? A gente tem que abrir as portas para influenciar, para estabelecer o reino de Deus e não para deixar o reino do mundo influenciar o reino de Deus que a gente vê, né? Sim, e eu só queria voltar rapidinho e abrir um parênteses Com naquela certeza. questão de Isaac e Abraão, que, sobre o lance do sacrifício, como você falou, Deus ele nunca pediu sacrifícios humanos, né? Assim, no Sim, caso, a não ser o próprio coração da pessoa em obediência. Mas quando a gente se vê numa situação onde Deus está pedindo para entregar algo assim, a gente tem que pensar o seguinte: se eu amo Deus mais do que a isso aqui que Ele está pedindo para eu entregar, não, então vai voltar para mim, sabe? Porque tudo que a gente entrega, se for para ser nosso, volta a ser nosso. sim, Então, assim, às vezes é só uma questão para colocar a gente justamente na medida de o quão de importância eu estou dando nisso daqui. Às vezes as pessoas acabam, por exemplo, valorizando muito uma questão de trabalho, uma questão de relacionamento, e sim. aí fica com medo de entregar, só que Deus, ele não, cara, ele não é ruim, ele não tá te pedindo aquilo para você ficar sem e aí você que lute, não é assim, sabe? Se ele está te pedindo é para que, apesar dele já saber, é para que você entenda onde o seu coração está em relação àquilo. E aí você poder ter uma medida e colocar as coisas na ordem correta novamente. Agora voltando para a questão da igreja. Em relação a termos fechado a porta e agora, de certa forma, termos deixado ser influenciado, cara, esse tempo que a gente está tendo agora na quarentena vai mudar o coração de muita gente, sabe? Eu acho Também. que a Vai. igreja, infelizmente, a gente teve que ficar separado, né? Assim, em Sim, questão da comunhão, de não estar presente, mas isso foi uma força para que a gente se unisse. E olha aí, cabe até a questão do que Deus, né, meio que tirou para a gente ver a importância das coisas. Ele tirou a gente de um foco de várias coisas que tiravam a nossa atenção, colocou a gente ali para entender o que ele queria. E, cara, a gente vai voltar com uma força, com o lance do somos um, muito mais forte. E eu acho que o pensamento, boa parte da galera, não falo só pela nossa igreja, mas assim, dos cristãos em geral, a gente vai estar com uma visão muito mais limpa de, de onde a gente deve estar, sabe? Porque Deus, apesar de cada um ter o seu papel dentro da história toda que está acontecendo, sim, o objetivo é um só, que é levar sim, o reino. sim. Então, a orientação para todo mundo é a mesma, sabe? Foi se recolha, alinhe as coisas dentro da sua família, dentro da sua casa, e depois você sair para ganhar o reino.
Então, eu acho que a gente vai voltar não mais fechado e nem tão aberto. A gente vai voltar como tem que ser, como para poder levar o reino. Sim. Uma igreja poderosa, né, velho? Porque o intuito de Deus, a noiva dele é poderosa, né? Cara, a gente vê a igreja de Atos, em nenhum momento a igreja de Atos é aquela coisa, num termo forma humilde negativamente, né? Tipo assim, que fica só se escondendo e é totalmente perseguida. Cara, a igreja é perseguida, mas quanto mais ela era perseguida, cara, mais ela crescia, você vê. Entendeu? Mas Cara, for... será que se a gente fosse perseguido hoje em dia, talvez até antes da quarentena, da forma que a igreja de Atos foi perseguida, será que a gente cresceria da tão forma exponencial como cresceu antigamente? Por causa que não é a perseguição, né, que faz crescer, mas é sim o coração entregue a Cristo que, que exponencializa todas essas coisas. É porque, assim, no caso ali da perseguição, as pessoas que estavam envolvidas eram pessoas que realmente tinham um coração intencional, sabe? Sim, sim. E não estou dizendo que hoje em dia não temos as pessoas com coração Temos, sim, com certeza. intencional. Nós temos demais dentro da nossa Sim, igreja. A gente é uma força incrível, assim. Só que o crescimento acaba, assim, algumas vezes pessoas chegam, mas elas ainda não tiveram o contato, o encontro real com Jesus. E aí por isso que dá meio que a impressão de estamos crescendo muito, mas não é aquela loucura que era, por exemplo, em Atos, sabe? Mas eu acredito que esse tempo que a gente teve agora gerou muitas pessoas com amém. coração extremamente intencional. Pessoas que, por exemplo, iam para o culto, mas, assim, por ir, sabe? Tipo, dia de domingo, como você falou, às vezes o pessoal se alimenta ali só no domingo e tal. Eu acredito que essas pessoas foram tocadas de uma forma de sentir falta de estar ali, que o Sim, coração vai voltar de uma forma intencional, assim, potencializado. sim. É tudo encontro com Cristo, né? Exatamente. O encontro, assim, não tem como, gente. Quando a gente encontra Jesus de verdade, quando a gente tem. E às vezes não é no meio de uma multidão, às vezes é você e ele dentro do seu quarto, ou talvez seja naquele culto que está extremamente lotado, e tem um momento que ele te encontra, que você sente aquele toquezinho aqui assim, e não tem jeito, a sua vida é completamente Muda. transformada. E, inclusive, voltando à questão da obediência, cara, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, não tem como você não buscar ser mais obediente a ele, sabe? Porque é algo que te transforma de um jeito, que te muda, que te molda de uma forma tão forte. Ontem eu estava conversando com o Léo no final da noite, assim, eu estava até muito sonolenta, e ele estava falando, amiga, eu estava falando com os meninos aqui como é que as coisas mudaram, do tempo que a gente dava rolê e não sei o quê. E eu falei assim, cara, às vezes eu olho para mim e eu falo, cara, eu não sei como é que Jesus me amou, mas é uma Sim, loucura ver o que ele fez comigo. Porque, assim, a minha vida mudou completamente. E hoje em dia eu tenho prazer. E isso é extremamente importante. Você tem que ter prazer em caminhar com ele, sabe? Porque a vida com Deus é extremamente prazerosa, cara. sim. É tipo assim, um dia você tá ali sentado, trabalhando, como já aconteceu com você, de tipo, tô escutando aqui um louvor, do nada você é tomado. E a presença enche o lugar que você tá e você, assim, vive um momento que você fala, caramba, eu não esperava por isso, mas foi incrível. E você sai daquele momento ali transformado de alguma forma. Sim. Jesus é lindo demais. Eu sou apaixonada demais. Deus está entregando coisas novas para todos nós nesse momento, né? O Amém. coração obediente, o coração que está olhando para ele está recebendo, né? Quem Isso, está com o coração disposto. isso. E assim, o coração obediente que a gente fala é de escutar a Deus, sabe? É o Sim, essencial. O sim, essencial, além da leitura, mas ter o relacionamento com Ele. Quando você tem um relacionamento com Ele, a obediência não é algo pesado, não é sacrifício, não é um monstro de 7 cabeças. Não, é só a sua vida natural, sabe? Você foi criado por Deus. Você é criação dele.
é natural que você busque a presença dele, tem um espaço dentro de você que é para ele. Então, quando você tem amor, quando você tem essa paixão por ele, cara, obedecer é muito fácil. Assim, não tô falando de novo, não, você vai ter momentos difíceis, tá, gente? Assim, às vezes vai, mas não vai ser difícil escolher obedecer. Porque eu acho que existe uma chave que tem que virar e algumas vezes as pessoas acham que a parte difícil, acho não, na verdade a parte difícil parece ser o escolher obedecer. Mas uma vez que você entende o porquê que você está obedecendo, não é mais difícil. Você vai ficar ali pé atrás com as coisas que podem vir a acontecer. Mas a parte da escolha não é mais difícil. Acho que é isso que eu queria dizer. Quando você tem um encontro real, escolher obedecer não é difícil. Porque quando você se encontra realmente com ele, você entende como ele te olha como filho, quando você sente o amor que ele tem por você, né? E você começa a o amar tão grandemente também, você passa a entender que, cara, independente do que Deus está te mandando fazer, se está no plano dele, cara, é a melhor coisa que ele tem para você. E quando muitas vezes a gente pode, pessoas de fora, que não entendem o nosso contexto, eles podem falar assim, ah, mano, mas você parou de fazer isso, você parou de fazer isso, você não faz isso, mas é porque eu chego ao ponto de entender que, cara, aquelas coisas não me definem mais. Não é, eu não acho a minha felicidade naquilo, entendeu? Cara, porque se eu não, tudo que eu já parei de fazer, que eu fazia antes da minha vida e não faço mais hoje, não foi porque, eu não posso mais, então é lei, então não faço. Não. Foi uma coisa natural que Deus falou assim, ó, isso daqui não, por aqui não. Assim, beleza. E eu nunca olhei pra trás e falei assim, nossa, velho, que vontade, assim, cara, que eu quero aquilo de novo. Eu não quero, porque eu sei a diferença de quem eu sou hoje. E assim, a gente entende que Deus, como pai, quando ele te pede algo, não sei, vou dar um exemplo aqui muito, muito alto, assim, de uma coisa que é considerada completamente errada. Né? Mas, por exemplo, o lance, não use drogas, por exemplo. Sim. Não é tipo uma questão de eu estou seguindo uma lei. É tipo assim, cara, ele é um bom pai. Se ele não quer que você faça isso, é porque ele está cuidando de você. Porque faz mal. É uma coisa muito óbvia. Faz mal. Assim como de repente você vai receber um não para alguma coisa, e você vai ficar, poxa, mas por que que foi não? É proteção. É um pai te protegendo, sabe? Não é, porque é feio. Não. É uma proteção que Deus está colocando em você quando ele fala, olha, não, isso daqui não é mais para você, sabe? Isso daqui não é mais para você. E eu sei disso porque foi uma parte do que eu vivi dentro do meu testemunho. Não tenho nenhum problema em falar isso. Mas, assim, foi algo que eu entendi que me fazia mal. E quando Deus me colocou numa posição de, tipo, isso não é mais para você, foi porque ele estava cuidando de mim. E ele tirou de mim todo e qualquer resquício relacionado a isso. Uhum. Porque é um bom pai, ele é um pai cuidadoso. Sim. Sim. Então, não fiquem bravos quando Deus dizer não para vocês em relação a alguma coisa. É cuidado dele com vocês. Sim. Ele vê o escopo total, né? Ele vê o escopo total das coisas. Como nossos pais, quando a gente é pequeno, eles cara, através de castigo, ou qualquer forma que eles nos disciplinam quando a gente é criança, ou eles tiram algo, ou etc., sempre é pro nosso bem, né? A gente pode não entender na hora, cara, quantas vezes eu já achei que meus pais estavam sendo exagerados, que não tem nada a ver isso, ou que isso não me faz mal. E foi anos depois que eu olhei assim, velho, eles tinham toda a razão. Olha essa amizade que eles falam para eu não ficar próximo. Cara, às vezes que meu pai, por exemplo, eu tinha um amigo aí, e, cara, meu pai nunca conheceu antes. Aí, uma vez eu fui jogar futebol, fui tentar jogar futebol, em Águas Claras. Aí ele entrou no carro meu pai dar carona, ele entrou, beleza, saiu, meu pai só falou assim, essa pessoa não é boa companhia. Cara, eu não quase não falou nada. Eu falei assim, não. Aí eu fiquei, não tem nada. Cara, eu fui ver um ano depois que o bicho me passou uma perna de uma certa forma que eu falei assim, então, né? Eu devia ter escutado.
Porque, tipo assim, o Parece. pai sabe, entendeu? Eles não Exato. precisam de motivo. Exato. E assim, são coisas que a gente só vai aprender e entender quando a gente ganha maturidade. Sim, E quando a gente ganha maturidade, a gente começa a ver as coisas com outro olhar, sabe? sim, Gente, eu olho cada coisa que eu fiz antigamente, que eu olho, eu não morri porque Deus botou a mão e falou, hoje não, você ainda vai ser minha. Porque assim, era cada situação absurda que eu me metia, que assim, Deus, sabe? sim, Não tem outra explicação. Sempre foi Deus. É real. Aquele negócio de sim, nunca foi só, sempre foi Deus. sim, Sempre foi. E assim, eu vejo, inclusive, coisas ruins que aconteceram comigo, assim, que coisas que eu não precisava ter passado se eu tivesse escolhido um caminho diferente, mas que foram necessárias para que eu aprendesse o tanto que ele me ama. Porque assim, a gente sabe que ele ama a gente, mas chega um momento onde a gente aprende, onde a gente sente, onde a sim, gente toma tem uma noção do que é o amor dele, não só pelo que falam pra gente, mas pelo sim, que a gente viveu. E tem situações que eu vivi que poderiam não ter ocorrido se eu tivesse tomado uma decisão diferente, mas por não ter ele para me direcionar na época, eu tinha, mas eu não o escutava. Eu tomei uma decisão ruim e aconteceram coisas ruins que hoje em dia eu entendo e eu vejo o amor dele em absolutamente tudo. Eu vejo o amor dele em ter me salvo de cada situação dessa. sim, E aí a gente vê esse parâmetro assim, se você parar e você voltar um pouquinho, olhar um pouquinho para sua vida e começar a pensar, cara, quantas vezes Deus tentou me avisar sobre algo, até quando a gente não estava com ele, tá? Eu tô falando aqui numa situação onde sim, a gente ainda não o conhecia. Quantas vezes, de certa forma, mesmo sem eu ter um relacionamento com ele, ele tentou me direcionar de uma forma diferente e eu, por escolha, fui por outro caminho, sabe? sim, E na minha vida tem N situações dessa forma. E hoje em dia eu olho e eu entendo sim o porquê que eu preciso do direcionamento dele, o porquê que eu preciso escolher o que ele decidiu que é bom para mim e não o que eu acho que é bom para mim. Porque eu sou sim. péssima de escolhas, inclusive. Gostaria de dizer isso. To- Todos nós, né, até certo nível, a gente olha assim, cara, muitas vezes a gente acha que a gente sabe que é o melhor pra gente. Cara, sendo bem, tipo assim, pra mostrar como que a gente, muitas vezes, a gente é muito emotivo, a gente acha que nossas emoções, só porque a gente está sentindo algo, a gente acha que é isso que Deus tem pra mim. É isso que Deus tem separado. Eu acho que todo mundo que já se relacionou com alguém, afetivamente, brother, é, sabe se identificar com isso, porque, cara, quando você tá namorando alguém, você acha que essa é a pessoa. É presente de Cara, Deus. é isso que Deus mandou. É essa pessoa, você planeja. E quando eu olho atrás, velho, não era isso tudo. Mas naquele momento eu achava que era. Naquele momento eu fiz, tu faz planos, assim, Mas aí vem o problema de, por exemplo, você não ter não, não, é que não ter um relacionamento, mas não ter uma intimidade maior com Deus. Por quê? Pelo menos em questão de relacionamento, o que eu vejo a maioria do defeito da galera é o quê? Orar quando encontra a pessoa, sabe? Tipo assim, achei a tem que pessoa, orar vou orar mais. com a pessoa. E se você já tem um costume, tem uma intimidade com Deus, para poder fazer isso antes, tipo assim, Sim, já falar, olha Deus, quando for para acontecer na minha vida, no seu tempo, por favor, me mostra quando é o seu tempo, me mostra como cara, Deus ele é muito detalhista, cara. Ele é muito detalhista. Às vezes, assim, eu percebo que uma oração que eu faço e eu falo, queria X coisa, aparece algo que tem o traço. Não estou falando de relacionamento aqui no caso, tá? Mas sim, assim, tem pelo menos um detalhe ali de algo que eu posso ter falado com ele há muito tempo. Então, assim, se você tem essa intimidade, se você se relaciona com ele a ponto de falar sobre o seu futuro, sobre o que tá vindo ainda para você. Quando chegar, o sim ou não vai ser claro.
Agora, se você tá distraidíssimo, né? Porque você não pensou nisso antes, você não sabe o que você quer. Cara, Tu quem quer não orar quando tu sabe. já tá gostando, velho? Exato. Quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Essa é a verdade. Nossa, uau. Então, assim, seja específico, porque o não ou sim vai ser específico também. E não Sim. tem, gente, não tem medo de pedir para Deus, fala, Deus, olha, eu quero que, sei lá, ele apareça descalço no meio do culto, Hoje no em dia tá horário difícil que mesmo, hein, por ninguém. causa que tu com corona, velho. Não, eu tô dando um exemplo, mano. Eu tô dando um exemplo. Mas Então se assim, aparecer alguém é verdade. oh, parou. Enfim, mas assim, seja específico no que você quer, porque o relacionamento, cara, a gente acabou até já mudando o foco do negócio, mas assim, relacionamento é uma coisa tão linda que é você poder sentar e conversar com Deus sobre coisas extremamente, vou falar assim, banais, sabe? Tipo assim, Sim. é você sentar e eu tinha muito um problema que era o achar que eu incomodava Deus. Tipo, Ô, Sua Excelência, licença. Deixa eu pegar um pouco do seu tempo. eu queria alguma coisa e eu falava, não vou encher o saco de Deus com isso. É só um copo que eu tô querendo. Pô, não, cara, tipo assim, ele é seu pai, sabe? Então, a premissa é que você peça primeiramente a ele todas as coisas. E ele já sabe todas as coisas que você quer, mas ele vai te entregar a partir do momento que você der nome, forma ou um atributo àquilo que você quer. Sim. Eu ouvi uma história com uma colega do discipulado, que uma amiga dela estava lendo um livro, não sei que livro é, inclusive vou pedir a recomendação, mas que o cara pediu uma bicicleta. Cara, o cara pediu uma bicicleta, pediu, e aí nada da bicicleta. E ele ficou tipo, Deus, por que eu não vou ganhar bicicleta? E Deus falou pra ele, porque você não me falou. Não, era uma cadeira, gente, desculpa, era uma cadeira. Era uma cadeira e tal. Aí, por que você não me deu a cadeira? Deus falou pra ele, porque você não me falou qual você queria. Sabe? Então a gente vê o nível de intimidade, tipo, o quanto Deus busca ter essa intimidade com a gente. O que você quer e como você quer. Então, gente, não acha que vocês estão incomodando a Deus porque o negócio é pequenininho, sabe? Porque, assim, se você confiar em Deus para te dar algo pequenininho, isso vai gerar uma fé em você para acreditar que Ele vai fazer algo muito grande. Uhum. Então, incomodem Deus, falem mesmo, troque ideia com Ele, conta dos seus problemas para Ele, conta também das suas vitórias. Ele é lindo. Continua, agora pode vir falar, especialista da questão de não incomodar Deus com os problemas. Não, velho, a gente especialista em não incomodar problemas. Mas eu acho que, cara, tudo isso se conecta com obediência, com dependência, com crescimento, amadurecimento. Porque se eu fosse tentar colocar um nome para todas essas lives, seria um relacionamento mais intenso com Deus. Eu nome meio bosta por causa que o nome é longo. Nome longo não pega. Não cabe no negocinho da chamada, Manolo, me ajuda. Não dá, não dá. Mas, cara, quando a gente tem um relacionamento com Deus, tudo se conecta, né? Tudo vai se conectando e, igual você falou, a gente não pode esperar só o negócio já estar na nossa cara, assim, pra gente falar assim, rapidão, Deus, o que você acha mesmo? Quando a gente já está decidido. Porque muitas vezes a gente já está decidido, isso em qualquer assunto, não necessariamente só em relacionamento. Isso na hora de comprar alguma coisa, na hora de Vou conversar, na fazer um hora de fazer intercâmbio. algo. Essa eu Sim, já, essa eu já decidi sozinha. Ele frustrou meus planos, inclusive. Mas porque assim, né? Deus quer que eu faça o intercâmbio. Eu tenho certeza que ele quer. Depois que eu paguei algumas parcelas, aí ele falou, não, não é isso que eu quero. Você tá me ouvindo agora? Isso é Então, complicado, porque você sabe que minha amizade é aquela que bate um pouco. Se você tivesse escutado, talvez você não teria perdido dinheiro, né? Então, por exemplo, com você eu tenho essa liberdade de fazer isso no live. Mas, obrigada. cara, Obrigada aí, Manu. Valeu. é algo quando a gente começa a ter um amadurecimento maior com Cristo, um amadurecimento maior com Deus Pai, com o Espírito Santo e ser sensível à palavra dele, ser sensível ao que ele nos entrega, estar edificando nosso espírito todo dia,
ser disposto a entregar qualquer coisa que lhe pedir. Porque muitas vezes o que você está com medo, quando alguém fala assim, entrega tudo, a primeira coisa que vem na sua cabeça, será que coisa? É muito provável que aquela coisa que está no lugar do seu coração de Deus devia estar. Boa E eu, palavra. Inclusive, e eu eu estou aqui falo isso pensando. Eu tô tipo, será que tem alguma coisa? Me fez exatamente, pensar. cara. Porque assim, muitas vezes, eu falo pra mim mesmo. Isso foi uma coisa que há uns 2 dias atrás, depois de uma live, eu fui orar e me veio muitas coisas específicas que eu falei assim, Deus, eu entrego tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Aí eu falando, coisa por item, item, item. Porque tá na vontade dele, né, cara? Não quer dizer porque eu tô entregando que Deus vai tirar isso, mas quer dizer que eu estou entregando para que ele faça a vontade dele em todas essas áreas. Porque se eu não entrego algo, como que eu espero que ele esteja obrando naquilo? Se eu não E entrego eu para ele. gostaria ainda de soltar uma, assim, que, tipo, às vezes você vai entregar algo e você realmente vai ficar sem esse algo, Sim. mas ele pode voltar para você no tempo certo. Porque algumas vezes a gente até tem algo, seja um trabalho, um relacionamento, um ministério, que é realmente o que você precisa, tipo assim, é o que é determinado assim para o que você vai receber na sua vida, mas não é o tempo certo. Sim. E cara, o tempo de Deus ele é perfeito. Então, às vezes você vai entregar alguma coisa e quando você esquecer um pouco dessa coisa assim, tipo, seguir, fazer todas as coisas que você precisa no processo para crescer, para ter aquilo, ela vai voltar para você no tempo certo e do jeito certo. É isso que eu queria Sim. falar. Sim, cara, é importante a gente estar ciente que também tem vezes que Deus vai tirar e vai tirar. E quando ele tirar, você precisa aceitar isso do seu coração e você precisa pedir É pro para meu que. melhor. Hã? É pro meu melhor. Isso, é entender que, como eu falei, o não dele também te protege. Sim. E quando ele tirar alguma coisa de você, cara, você não vai ficar para sempre sem aquilo. É porque tem algo que é o correto para você que vai vir e ter aquele espaço na sua vida. Sim. A gente tem que saber que porque aí quando Deus tirar alguma coisa é o momento que a gente sabe muitas vezes que nível espiritual a gente está. Porque um filho maduro, quando o pai repreende ou quando o pai tira algo, muitas vezes ele aceita o castigo, beleza, errei, ou não é pra mim, beleza, ele fica calado. Mas uma criança, um bebê, ele chora, ele esperneia, ele se joga no meio da loja. Eu já fiz isso quando era pequeno, acho que em Re-Rap, sei lá. Eu era dessas crianças. Era desse, É, tem. só que minha mãe, ela não fazia nada, ela me deixava. Ela falou, beleza, fica. Eu era uma criança tão lerda, que a minha mãe me esquecia nos lugares porque eu não fazia barulho. Então, assim, tá quietinho, tá em paz. E é isso, cara. E a gente vê, cara, estamos agindo como bebês. E como que nós estamos mostrando para Deus o nosso. Porque Deus dá uma coisa que a gente está preparado para receber, né? Deus não dá, da mesma forma que Ele não dá um fardo que a gente não consegue aguentar, Ele também não dá, vamos dizer, uma vitória, ou uma bênção, ou uma promessa, sem saber se a gente vai deixar isso subir na nossa cabeça e tomar conta de quem nós somos, entendeu? Porque isso é muito perigoso também. Exatamente. E aí vem a importância de você aceitar esse período do processo, Sim. sabe? E não tem, assim, não tem um momento melhor para você se apegar absurdamente a Deus do que neste período do processo, cara. Sim. É porque, assim, quando a gente entra na parte do processo, a gente começa a fazer o quê? A gente começa as fases, né, da negação, e aí, por aí vai. Uhum. Mas quanto mais rápido você aprender a olhar para Deus nesse tempo de processo, mais rápido você vai entender como passar por esse processo, cara. Uhum. Porque muitas vezes o que faz a gente demorar mais é a gente tentar resolver com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios, carregar tudo nos nossos próprios braços. Quase não saiu. Então, assim, olhar para Deus durante esse, você entendeu que você vai entrar num tempo de processo agora? Então, cara, Deus, como é que você quer que eu sente? Para onde você quer que eu ande? Como é que você quer que eu haja? Sabe? Não fica chutando como você acha que é. Sempre conversa com Deus. Como eu vou passar por isso daqui? Porque, cara, Sim. quando ele te coloca no deserto, é porque ele quer levar um papo com você.
É Sim, porque ele quer que você esteja apenas com ele, que você tenha apenas ele. Para que aí seja gerada a dependência. sim. É importante saber isso, que o deserto não é, a gente não tem que olhar o deserto como algo negativo, mas o deserto é um preparo para algo grande que Deus quer fazer, né? O Sim. deserto é... Jesus passou pelo deserto, o povo de Israel passou pelo deserto e outros. E a gente tem que olhar, tipo, uma das últimas coisas que eu quero ressaltar é que a gente não pode olhar para os processos dos outros ou a forma que os outros obedecem e falar que é assim que eu tenho que fazer. Porque o que funciona para ele e para a fase que ele está vivendo, porque Deus falou para ele. Talvez não funcione para mim. A gente tem que saber o que Deus está falando com a gente, porque talvez Deus está querendo que nós passemos pelo vale da morte andando. Tem vezes que ele quer que a gente durma no barco com Jesus e descanse. Tem hora que ele quer que a gente vá para a batalha durante esse momento de processo e a gente guerria igual o povo de Israel. Então depende muito, entendeu? O processo depende do que Deus está preparando para você. O que Deus está querendo tratar em você, porque muitas vezes o processo é ele reajustando algumas coisas que ainda precisam ser reajustadas para você poder tomar posse do que ele tem preparado para você. O processo de quarentena é importante por causa disso também. E a gente está sempre num processo, né, cara? A gente sai de um e aí a gente fala, caraca, venci essa parte aqui. Vai ser tudo lindo. Só que, assim, Deus, ele te levou até aquele ponto. Você chegou ali. Mas ele tem um plano para a sua vida que vai muito além daquilo ali. E você vai começar a ser preparado e passar por um novo processo para chegar naquele próximo ponto, onde o resumo é que no fim do caminho é ele, graças a Deus. Como o Gabriel acabou de falar, tempos e estações. Ele acabou de comentar aí, e é muito isso. É tipo assim, você entender que tem um período de lutar, o período de estar ali no deserto, o período de descanso que normalmente vem depois disso, que é quando você dá uma respirada, mas Sim. esse período de descanso é descanso, mas ele também é para te dar força para a próxima fase que você vai passar. Amém, cara. Amém. É importante a gente estar com esse foco agora. Daqui a pouco está batendo 2 minutos. E a gente tem que estar alinhado com Deus que Ele quer levar. Viu? Falei, 2 minutos. Onde que Deus está levando a gente nesse momento agora? Como igreja, como corpo, como individual. Né? E sermos intencionais. Acho que Deus está voltando bastante essa palavra na minha vida ultimamente. Sermos mais intencionais nas coisas que a gente faz por Ele, por causa dele. Carol, obrigado. Você é bênção na Quero vida das agradecer pessoas que pela você sua passa. vida, porque você foi um presente na minha vida, de verdade. Assim, quando você chegou e a gente pôde debater várias coisas da palavra, eu amei muito, porque você gosta tanto de ler quanto eu. Então a gente sempre está fechado aí nessa parte. Então eu queria muito agradecer pela sua vida, cara. Eu tenho certeza que as suas lives acrescentaram na vida de todo mundo. Está sendo um prazer fazer esse fechamento do ciclo com você. Muito obrigada. Obrigado pelo seu sim. Obrigado pela o que Deus tem te entregado e você está compartilhando com todos nós. Eu vou orar para fechar, que eu tenho 55 segundos e eu vou fazer rapidinho. Pai amado, Espírito Santo, Jesus Cristo, obrigado por essa live, obrigado por esse ciclo de live, Senhor Jesus, e que estejamos todos nós, Senhor, prontos e preparados para as próximas coisas que o Senhor quer entregar para a gente, para os próximos projetos, próximos atividades, e que nós sejamos, Senhor, sincronizados com o Teu Espírito Santo, dispostos a fazer o que o Senhor está mandando a gente fazer em cada estação específica. Obrigado por todos os seus filhos que têm se levantado nesse tempo e que eles continuem crescendo, se edificando em Ti, Senhor Jesus. Que todos nós tenhamos umas boas noites, Senhor Jesus, que cada um que passou por essa live tenha sido tocado, Senhor, aberto essa live por 2 segundos que seja, tenha sido tocado e vão ser tocados essa noite e essa semana, Pai. Obrigado pelo seu sacrifício e o que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. Amém. 5 Amém. segundos. Então, vou fechar aqui. Obrigado, amiga. Tenha uma boa noite.